Ontem a enquete do Repórter Cultura perguntou ao nosso internauta, ao nosso ouvinte, enfim, aquele que nos acompanha, o que achava da modificação que nós tivemos na superintendência do DENIT, aqui em Santa Catarina, agora com a nomeação do engenheiro Amaury Souza Lima. A preocupação é que tenha havido uma ingerência política e que isso possa ser um entrave nas obras de duplicação, principalmente da 470 aqui em Santa Catarina, até porque é um sonho que aqui na nossa região nós acalentamos há muitos anos, ter a duplicação dessa rodovia. E eu quero deixar tranquilo aquele que participou da nossa enquete, até porque a grande maioria, 75%, cerca de 75%, se disse preocupada com a possibilidade de interferência política nessa nomeação. Eu quero tranquilizar essa grande maioria que respondeu dessa forma, porque está valendo o currículo e a história do engenheiro Amaury, que agora é superintendente do DENIT e comandará as obras de duplicação da 470, porque trata-se de uma pessoa absolutamente experimentada na área. Veja que em 1982 ele já participava do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, antigo DENIT, que o DENIT veio a sucedê-lo nessa estrutura governamental como engenheiro de infraestrutura rodoviária. Então tem pleno conhecimento da área, foi superintendente do DENIT lá no Tocantins, a mesma coisa aconteceu no estado da Bahia, onde inclusive foi agraciado com o título de cidadão honorário pela Assembleia Legislativa do estado baiano, pelos excelentes serviços prestados à infraestrutura do estado. E essa coisa da indicação política, na verdade, ela sempre existiu. Nos tempos de Jair Bolsonaro, por exemplo, o DENIT era um feudo do agora governador Jorginho Melo, que era senador, era da base de apoio ao governo Bolsonaro e sempre foi o responsável pela indicação dos superintendentes do DENIT aqui em Santa Catarina. E eu, na época de presidente da CINV, participei muito de reuniões com os então superintendentes do DENIT, porque nós levávamos a preocupação do empresariado quanto à velocidade das obras. E não faltou de momento algum empenho do superintendente de plantão, no que pese ter sido indicação também política. O que faltou na época foi dinheiro. Teve ano em que o DENIT mandou para Santa Catarina coisa de 50 milhões de reais. Veja que numa obra de quase 2 bi, isso é apenas uma gota d'água. E, no entanto, o superintendente estava sempre empenhado na velocidade das obras, coisa que a gente vê agora. Então, o que nós estamos vendo é uma mudança estrutural, volta, sai um, entra outro, mas o que importa é o dinheiro que está vindo de Brasília e está vindo em bom valor desde a posse de Lula e as obras estão em um ritmo bastante acelerados e, naturalmente, a gente imagina que Lula vai querer entregar a obra ainda dentro do seu mandato, até para se redimir pelo que fez Dilma Rousseff, que lançou a obra, prometeu a sua inauguração, disse que iria inaugurá-la em 2017, quando foi empichada em 2016, quase nada havia sido feito, e agora, quase 10 anos depois, o PT faz a entrega da obra, ou pelo menos quer fazer, para se redimir do erro do passado. Na verdade, eu já disse aqui nesse espaço de que eu teria vergonha, quer seja bolsonarista, quer seja lulista, eu teria vergonha de vir inaugurar essa obra que já deveria estar pronta há muito tempo. Lula, pelo que o PT, através de Dilma Rousseff, prometeu no passado. Bolsonaro, pelo que deixou de fazer nos 4 anos. Mandou muito pouco dinheiro para a construção da rodovia nos 4 anos enquanto presidente da República. E agora Lula termina, não faz mais nada do que a obrigação. Olha, nós tivemos uma celeuma muito forte lá em Indaial nesse final de semana, com aquela história da motociata e da aplicação das multas, cerca de 200 multas que foram aplicadas pela PM. Não quero aqui entrar acerca do assunto, eu não quero falar sobre se está certa a PM em ter multado, se não está certa. O que me chamou a atenção nesse episódio foi o oportunismo político. Teve uma deputada se metendo no assunto e agora, mais recentemente, um deputado, eu não lembro nem o nome dos dois, mas o que
que chama atenção é o oportunismo político. Político no Brasil e no mundo inteiro, mas aqui de uma forma especial, sempre foi oportunista. E agora, com o advento da internet, então a coisa virou cena de horror. O que a gente vê de político oportunista ou de gente se utilizando da projeção que a internet dá para fazer recorte, para fazer determinados comentáriozinhos simplesmente no agrado daquele que assiste, não necessariamente sendo aquilo que pensa, é uma festa. E aí o que acontece? Temos uma bancada no Congresso Nacional, uma bancada de 16 deputados e deputadas, efetivamente ineficientes, que foram eleitos só com a base dessa projeção da internet. Temos uma Assembleia Legislativa da mesma forma, muitos também eleitos sem que o eleitor os conhecesse verdadeiramente. Antigamente, mesmo com o sentimento de oportunismo, mas tinha que haver o tete-a-tete, tinha que haver o olho no olho. Hoje não, hoje a pessoa se destaca simplesmente por comentários que faz absolutamente oportunistas na internet. Um motivo a mais para nós ficarmos de olho ainda mais abertos nas eleições do ano que vem, quando vamos eleger uma nova Assembleia, uma nova bancada lá no Congresso Nacional. Não vamos eleger simplesmente por um discurso bonito, vazio e que quer apenas enganar o eleitor. Vamos procurar saber em quem nós vamos votar nas eleições legislativas, porque, em última análise, acabam sendo mais importantes do que o próprio presidente da República e o próprio governador. Um abraço a todos, uma ótima tarde de quarta-feira, até amanhã.